Fala galera ligada no Pautas e Táticas, estou aqui com o meu fardamento novo da Inter de Milão, bonita beça rapaz, mas hoje o vídeo tem nada a ver com o clube italiano não. Esse vídeo vai pro ar na véspera da grande final da Libertadores e estamos aqui para fazer uma prévia tática do que vai ser esse grande confronto brasileiro entre Palmeiras e Flamengo, as duas principais equipes do futebol brasileiro nos últimos anos, as duas últimas campeãs da América. Então vamos fazer aí uma prévia tática, tentar entrar na cabeça de Abel Ferreira e de Renato Gaúcho, o que eles estão preparando para esse jogo, o que aconteceu no time da data das semifinais até agora, a grande final. Então vamos fazer aí esse prognóstico do que deve ser esse duelo de xadrez jogado em Montevidéu, na grande decisão rumo à glória eterna para as duas equipes. Bom, uma das formas do Palmeiras jogar é repetir a estratégia que usou contra o Atlético Mineiro, jogando com uma linha de 5 defensores, aqui os 3 zagueiros, naquela oportunidade Luan, Gustavo Gomes e Renan, foram os 3 backs centrais, o Marcos Rocha ainda era titular, Piquerez pelo lado esquerdo, o Danilo jogou ao lado de Felipe Melo e Rafael Veiga, a dupla de ataque Dudu e Rony, sempre explorando a velocidade nos contra-ataques. O Danilo ele foi escalado principalmente para poder perseguir o Jair, avançar na marcação quando o Jair iniciasse a saída de bola e acompanhar o Jair quando ele atacasse como um homem surpresa. Era uma das grandes armas do Atlético Mineiro e ele foi escalado nessa função e funcionou muito bem. Jogando ao lado do Rafael Veiga, os dois ficavam como os alimentadores dos dois atacantes, tanto o Dudu quanto o Rony pontas de origem, nenhum dos dois era centroavante, muito rápidos os dois, e o gol da classificação do Palmeiras no jogo de volta, o gol qualificado, saiu de um contra-ataque puxado pelo Dudu, ele que foi o autor do gol. Os dois laterais ficavam muito pouco como alas, propriamente ditos. Eles ficavam muito mais na linha de 5 mesmo para negar esses espaços, e o Felipe Melo ficava como o grande homem de contenção. Pós-jogo contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras abandonou a linha de 3, o Renan saiu do time, Luan e Gustavo Gomes passaram a jogar como uma dupla de zaga numa linha de 4, o Marcos Rocha deu lugar ao Mike na lateral direita, houve um reposicionamento das peças ofensivas, o Rony passou a jogar como centroavante, um falso 9, a gente vai falar disso já já, Rafael Veiga centralizado, Gustavo Scarpa voltou para o time. Felipe Melo deve ser titular na final, ele que é o grande homem de contenção ali do meio-campo, mas enquanto ele ficou fora por lesão, às vezes por suspensão, a dupla de volantes estava sendo formada por Danilo e Zé Rafael, uma dupla de volantes mais solta, sem esse homem de contenção, dois jogadores que são muito qualificados na saída de bola e que também oferecem bom municiamento aos atacantes, mas a tendência é que o Felipe Melo realmente seja titular, e como o Danilo vinha jogando no time considerado reserva do Palmeiras, o Zé Rafael deve ser a companhia do Felipe Melo. Por vezes esse time também se escala num 4-1-4-1, com o Zé Rafael jogando na mesma linha de Rafael Veiga, Scarpa e Dudu. Mas a tendência é que seja mesmo um 4-2-3-1, porque esses 3 jogadores se movimentam muito, eles não guardam posição, entre linha eles trocam de posição o tempo inteiro, e o Rony ele fica como um homem mais avançado, porque quando o time marca no contra-ataque e o Dudu fica ali juntamente a ele, ao receber a bola ele arranca para a área de frente para o gol, em velocidade, sempre com arrancadas frontais e não em diagonal. Recebendo a bola desse jeito, ele tem muito mais opção de jogada para se fazer, ou ele cai para um lado, ou ele cai para o outro, ou ele realmente corre de frente, e quando ele está partindo pelo lado ele só tem a opção de cortar para dentro para poder finalizar, seja com o pé correto ou com o pé errado, enfim. O Rony teve sua posição potencializada jogando assim como um homem de referência, sendo o jogador mais adiantado dessa linha de 3 do Abel Ferreira. Já o Flamengo joga no tradicional 4-2-3-1 do Renato Gaúcho, com Diego Alves no gol, Isla na lateral direita, Rodrigo Caio e Davi Luiz é a dupla de zaga titular, essa dupla de zaga que jogou muito pouco, Felipe Luiz na lateral esquerda. William Arão e Andrés Pereira são os 2 volantes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique é a linha de 3 e o Gabigol mais à frente. O Arrascaeta teve durante muito tempo lesionado e quem ganhou espaço com a saída dele foi o Michael. Com isso, o Everton Ribeiro teve que jogar um pouco mais centralizado para que o Michael
acrescentasse velocidade pelo lado direito. Inclusive é o artilheiro do Brasileirão, ou pelo menos o artilheiro do Flamengo no Brasileirão, com 13 gols. Michael, que cresceu muito de rendimento com o Renato Gaúcho, é um dos méritos do ex-técnico do Grêmio na equipe do Flamengo. Problemas disso: ele acelera muito pelo lado direito e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo e acaba engessando o Gabigol de costas para a marcação centralizada. Enquanto que quando o Arrascaeta jogava, o Everton Ribeiro ele fazia uma função de partir do lado direito para dentro. Com isso, ele ficava com uma dupla de armação juntamente com o Arrascaeta. E o Gabigol ele partia do meio espaço direito de fora para dentro da área. Ele não partia desse posicionamento mais centralizado. Ele partia ali mais ou menos do bico da grande área, no espaço entre um lateral e um defensor. E quem ganhava liberdade também era o Bruno Henrique atacando no segundo pau. Sem essa dinâmica, isso prejudica bastante o Gabigol, não à toa. Ele ficou com um longo de jejum de gols aí, né? Ficou uns 9, 10 jogos sem marcar. Enfim, os lados do campo ficavam com os dois laterais que subiam ao mesmo tempo. Só que isso pode ou não acontecer na saída de bola do Flamengo. Por quê? Porque muitas vezes o Ilharão ele fica como esse volante para fazer a saída de 3 e o Andréas Pereira fica como a base desse meio campo, né? Fica como essa ponta do losango defensivo da saída de bola quando os dois laterais sobem ao mesmo tempo. Ou então, quando o Arrascaeta encosta mais no ataque, a gente está considerando o Arrascaeta começando o jogo, mas pode ser que não comece e o Michael realmente seja titular, já que ele pode não estar 100% na partida. Mas considerando que ele jogue e ele ganha essa liberdade de encostar por dentro, o Andréas Pereira vai ficar ao lado do Everton Ribeiro numa condição de armador das jogadas. Uma jogada que o Flamengo usa muito é principalmente o cruzamento do lado direito, seja com o Isla ou com o próprio Gabigol, visando as jogadas aéreas com o Bruno Henrique no segundo pau. Ele que é um jogador que cabeceia muito bem, geralmente partindo da ponta, ele vai subir nas costas de um lateral adversário. Os laterais geralmente não têm a mesma impulsão, a mesma força física, a mesma boa estatura de um zagueiro de área, então ele certamente leva muita vantagem no jogo aéreo, principalmente quando o Flamengo encontra dificuldade de entrar na defesa adversária. Então essa é uma jogada que o Flamengo explora muito. Um grande ponto fraco do time do Flamengo é quando o time está todo no campo de ataque e acaba deixando a zaga exposta. Com a zaga exposta no campo de defesa, os dois zagueiros que muitas vezes são lentos, né? Não no caso de Rodrigo Caio e Davi Luiz. Davi Luiz até tem um poder de recuperação muito grande. Rodrigo Caio, de todos os zagueiros do Flamengo, é o mais veloz, mas é o mais frágil física e clinicamente, né? Se lesiona demais. Então esse espaço a ser explorado nas costas dos defensores é um espaço muito perigoso para o Flamengo, principalmente enfrentando enfrentando atacantes tão rápidos como Rony e Dudu. Para ficar mais claro, a gente vai misturar os dois times em campo para a gente entender quais devem ser as opções tentadas tanto por Abel quanto pelo Renato Gaúcho. Bom, considerando os dois times que têm entrado em campo recentemente, dá para dizer que as escalações são espelhadas no 4-2-3-1, ambas as equipes. Porém, elas podem se modificar tanto durante o jogo quanto a partir da escalação, da estratégia do adversário. O Abel, a gente sabe que é um treinador muito estrategista e se preocupa muito mais em anular o adversário do que impor um estilo próprio. Então, não me surpreenderia se ele abrisse mão dessa escalação que vem jogando nas últimas partidas para voltar a jogar com 3 zagueiros, principalmente se o Arrascaeta jogar, porque isso vai propiciar ao Bruno Henrique jogar em dupla com o Gabigol. Sendo assim, ter um homem ali na sobra é de fundamental importância para o Palmeiras. Então, quem perderia a vaga? Na minha visão, um dos atacantes, um desses jogadores aqui da linha de 3. Porém, ele pode repetir a estratégia usada contra o Atlético Mineiro, tirar o Zé Rafael ou o Gustavo Scarpa para poder colocar o Danilo no time. Vamos supor que ele tire o Scarpa, o Veiga vai continuar na equipe. Aliás, o Zé Rafael também pode sair, o Veiga fica na equipe juntamente com Danilo e Felipe Melo e vai entrar o terceiro zagueiro, no caso, o Renan. Aí ele vai ter uma sobra com 3 zagueiros contra 2 atacantes. Vai ter uma superioridade no meio-campo porque vão ser 2 homens de mais pegada e 1 de mais saída. Defensivamente, se os 3 do Flamengo ganharem a liberdade, vai ficar cada um no seu, no mano a mano.
e os dois atacantes explorando ali as costas dos defensores. Isso é claro, se o Palmeiras jogar de uma forma mais contida, que chame o Flamengo para o campo de ataque, isso vai fazer com que os dois atacantes fiquem ali no mano a mano com a zaga e eles acelerem. O problema é esses espaços aqui. As inversões de jogo vão ficar muito propícias para o Flamengo fazer, porque vai faltar um homem na linha de meio. Claro, o lateral ele vai poder dar combate do lado da bola. Por exemplo, se a bola estiver aqui pelo lado direito com o Isla, o Piquerez vai poder sair, se desconectar da linha para poder dar esse combate. Mas uma escapada rápida aqui na entrelinha, entre um jogador ou outro, pode fazer com que surjam espaços perigosos ali para a defesa do Palmeiras. Então, acho que do lado do Flamengo não tem tanto mistério assim em relação a como o time vai jogar. Em termos de escalação, a dúvida é Arrascaeta e Bruno Henrique, quais são as condições clínicas dele para poderem iniciar o jogo. A gente não sabe se eles vão ter condições realmente de começar a partida, ambos juntos, ou um deles. Se for só um deles, é claro que o Michael vai ser o substituto. Mas considerando então que o Palmeiras jogue dentro da sua formação que vem jogando mesmo, com o Gustavo Scarpa, com o Dudu, com o Veiga, isso vai confundir bastante a marcação de Andreas Pereira e o Ilharão. Nenhum dos dois é um homem de contenção. Então, jogando dessa forma, o Renan sairia do time, voltaria 4-2-3-1. Zé Rafael também ficaria por aqui. A atenção teria que ser redobrada em Zé Rafael e Felipe Melo. Felipe Melo praticamente ficaria colado ali no Arrascaeta, e o Zé Rafael sendo esse homem aqui surpresa, saindo de trás e podendo penetrar na frente. Mas essa movimentação desses três jogadores poderia confundir muito a marcação para que o Zé Rafael pudesse ser um bom homem de escapada. Então, resta a gente saber se o Palmeiras ele vai adotar uma postura de anular o adversário ou confundir o adversário. Se tentar anular, vai jogar no 5-3-2. Se tentar confundir, nesse 4-2-3-1 mesmo, que eu diria que é mais provável, porque ao longo desse tempo todo, o Abel vem pensando em preparar o time, levando o Brasileirão como um grande treino de luxo para a partida contra o Flamengo na final da Libertadores. Ele vem entrosando essa equipe para chegar na final e não usar essa estratégia não me faria muito sentido, né? Então eu acho que o Palmeiras realmente vai a campo com essa formação. Já o Flamengo ele vai mesmo no 4-2-3-1, em termos táticos a dúvida fica realmente se o Michael vai entrar em campo como titular ou se Arrascaeta e Bruno Henrique vão ter condições de iniciar a partida. Caso entre o Michael, ele vai começar aberto pelo lado direito, o Everton Ribeiro vai começar centralizado. Aí vamos ver, Arrascaeta ou Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Se for o Arrascaeta, ele pode até começar centralizado, o Michael jogar aberto pela esquerda no lugar do Bruno Henrique. Agora, se for realmente o Bruno Henrique ao começar jogando e o Arrascaeta não, Everton no meio, Michael pela direita. Essas então são as dúvidas que Flamengo e Palmeiras têm. E o Flamengo ainda tem a possibilidade de abrir mão do seu estilo de jogo tradicional, poder manter ali uma linha um pouco mais baixa, assim como foi contra o Atlético Mineiro, um jogo que precisava vencer, logo depois daquela paulada que o Flamengo tomou do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O jogo seguinte era o jogo para salvar, entre aspas, o emprego do Renato Gaúcho, que já tinha até entregue o cargo, segundo notícias. Ele jogou um pouco mais contido, deu a bola para o Atlético Mineiro, né, e jogou de uma forma mais reativa, uma forma até mais parecida com o Flamengo do Jorge Jesus, né, um 4-4-2, com dois jogadores mais rápidos e mais articuladores pelos lados, e a dupla de atacantes em velocidade para poder explorar as costas dos defensores do Palmeiras. Essa é uma alternativa que eu não acredito tanto que vai acontecer, mas é uma possibilidade, com certeza. E é isso, galera. Esse foi o nosso prognóstico. Vamos debater nos comentários o que você espera dessa final, desse duelo tático entre os dois treinadores. Você espera um Palmeiras realmente mais contido, ou olhando mais no olho do Flamengo, o Flamengo mudando um pouco sua estratégia para ceder menos espaço, atacando menos, ou realmente fazendo o seu jogo agressivo que o Renato Gaúcho tanto prega, o jogo que a torcida do Flamengo gosta, esse elenco que é tão forte aí do Flamengo. Quem é o favorito para a grande decisão? Pode aí também palpitar nos comentários, a sessão está sempre aberta para vocês e vamos debater, claro. No domingão vamos ter também um vídeo analisando o que foi a grande final. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!